Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sejal no Ar. Hoje nós vamos falar do segundo seminário sobre regime jurídico dos servidores do Judiciário Alagoano, o seminário que está sendo realizado no próximo dia 13 pelo Sejal, por meio da Diretoria de Formação e Organização Político-Sindical. E em tempos de tantas mudanças, não poderia deixar de ser este o principal tema do seminário, falando sobre a dívida pública tão propalada e tão usada para justificar mudanças que causaram impactos. E vamos falar também sobre esses impactos lá, durante o segundo seminário sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário. E é exatamente sobre a importância do conhecimento que nós vamos tratar nessa edição de hoje do Sejal no Ar, com um convidado especial, o professor José Menezes, que será um dos palestrantes no seminário e que vai adiantar aqui para a gente alguns detalhes sobre essa questão da dívida pública do Estado. Ele é coordenador em Alagoas do Núcleo de Auditoria da Dívida Pública. É um núcleo que tem inclusive representação nacional e nos estados e que trabalha exatamente levantando dados, subsidiando entidades em relação aos reais números da dívida pública que tanto são usados para justificar, por exemplo, as reformas nacionais e estaduais. Seja bem-vindo, professor José Menezes, e nós vamos começar explicando, falando o que é esse núcleo e como é que ele funciona, qual é o papel dele no contexto atual. Bom, o núcleo alagoano da Auditoria Cidadã, ele é parte do movimento nacional da Auditoria Cidadã, coordenado por Maria Lúcia Fatorelli. Esse movimento Auditoria Cidadã, ele surgiu exatamente porque a Constituição de 88 estabelecia que toda dívida deveria ser auditada. Isso está na Constituição atual. Como esse processo não deu andamento como deveria, então surgiu o movimento Auditoria Cidadã, que teve uma contribuição muito grande na CPI da dívida de 2009 e 2010, e que agora nós nos organizamos da seguinte forma: existe uma coordenação nacional em Brasília e em cada estado estamos organizando núcleos. Esses núcleos têm autonomia. O que é que nós fazemos? Nós utilizamos a Lei de Livre Acesso à Informação de 2012, solicitamos todos os documentos oficiais, porque nós só trabalhamos com documentos oficiais, e a partir daí nós vamos verificar exatamente qual o marco legal, quais são as possíveis ilegalidades. Eu diria que a importância de se discutir a dívida pública quando se discute a questão da reforma, não só a questão da dívida, mas nós também temos coisas bastante importantes complementares. Por exemplo, a renúncia fiscal, quanto que o Estado deixa de arrecadar, a sonegação, quanto que deixa de ser pago, e principalmente o efeito da Lei Candir e o fundamental, quanto que o Estado gasta por ano com essa destinação. E quanto é que o Estado de Alagoas gasta por ano com essa destinação? Todos os estados, quando renegociaram a dívida, a partir de 1997, gastavam em torno de 12% a 13%. Como houve agora uma nova renovação, uma nova etapa de renegociação, o que o Estado está gastando é em torno de 10% a 11% do seu orçamento. Se nós olharmos na esfera federal, o governo federal, cada ano que está passando, ele está destinando em torno de 40% do orçamento para pagar dívida. Imagine só que tudo esses 42% que se utiliza para pagar dívida, o resto é para o resto. Então, o que é importante? É exatamente procurar saber como que essa dívida nasceu, quem se beneficiou dela, quem continua a se beneficiar dela e quais os compromissos que são negados à população à medida em que o governo, seja estadual ou federal e até mesmo municipal, porque o município de Maceió também tem uma dívida muito grande, o que ele deixa de fazer? E aí é muito sério. Se nós pegarmos, por exemplo, Alagoas, que pagou 637 milhões ano passado, isso é quase o orçamento da UFAL. O orçamento da UFAL parece que são 780 milhões. Isso só com juros, né, professor? Só com o serviço da dívida, que é juros e amortização. Agora, o que significa isso? Significa que você está pagando uma dívida e está assumindo uma dívida social. Porque como é que você faz para pagar essa dívida? Você não vai ter concurso público, você não cumpre as carreiras, você não dá reajuste ao servidor, você tenta liquidar o serviço público.
Para quê? Para pagar a dívida pública. Então, o que é fundamental aqui? Primeiro, saber de onde é que ela nasceu. Nós fizemos essa investigação aqui em Alagoas e em todos os demais estados. Alagoas contraiu grande parte da sua dívida pública hoje na época do regime militar. Todos os estados, na época do regime militar, fizeram vários empréstimos. Por exemplo, a Salgema... O tal do milagre, né? A fase de crescimento da economia brasileira, que os militares atribuem como sendo a sua grande marca, na verdade, aí está o grande problema. A Braskem nada mais é do que a Salgema. A Salgema nada mais é do que 2 empréstimos externos que o estado de Alagoas fez durante um período 79 a 80, durante o governo Geisel, que pretendia fazer um processo de industrialização em Alagoas, que sairia do ciclo da cana e iria de imediato para a industrialização dos novos materiais. Pois bem, a Braskem, a Salgema depois foi privatizada quando ela ia gerar receita e hoje ela virou Braskem. Então, nós procuramos ver exatamente em Alagoas quais foram os principais empréstimos e o que nós vimos? Que esses empréstimos de Alagoas foram empréstimos para favorecer determinados setores. Aí nós vamos procurar saber o que aconteceu nos anos 80 nos Estados Unidos, quando eles elevaram a taxa de juros para 20%. Alagoas, parte do seu problema da dívida pública resulta justamente dessa elevação da taxa de juros americana. Mais que isso, mais à frente nós tivemos o quê? Em 97 nós tivemos o colapso, quando o serviço público em Alagoas ficou quase que 9 meses sem receber salário. Quando nós tivemos aquele ato na porta da Assembleia, que caiu o Suruagi, ali era exatamente o quê? O esgotamento de um modelo de desenvolvimento impulsionado pelo regime militar, somado aos acordos dos usineiros, somado à renúncia fiscal, aquele setor que nós sabemos, o estado de Alagoas entrou em colapso, como a maior parte dos estados brasileiros. Qual foi a solução encontrada? A solução encontrada foi o seguinte: vamos tornar essa dívida estadual uma dívida federal. Veio a Lei 9496 de 97, que é a lei que nós estamos investigando, todos os seus aditivos, e esta lei que propunha ser uma alternativa, rolando a dívida por 30 anos, 20 anos depois, já entrou em colapso e teve que se criar uma lei complementar nova para rolar tudo isso. Qual foi o problema? É que a taxa de juro cobrada era de 7,5%, mais um índice chamado IGPDI e mais uma coisa chamada anatocismo, que é juros sobre juros. Alagoas tomou emprestado naquele momento 2,3 bilhões, até 2014 pagou 7,3 e devia 10 bilhões. Ou seja, o que nós já sabemos é que todo esse processo veja bem, nós pagamos a dívida praticamente 4 vezes, 3 vezes, e devemos mais 4. Mas o que significa pagar essa dívida? Aí nós temos que ver o outro lado, que aí nós temos a renúncia fiscal, que é aquilo que o Estado deixa de arrecadar, e nós temos a Lei Candir. A Lei Candir é um tipo de renúncia fiscal que o governo federal criou, que todos os produtos exportados são desonerados. Mais que isso, a sonegação. Então, quando você analisa esses 4 componentes, aí você vai entender por que está faltando dinheiro e por que o servidor público sempre é colocado, praticamente por todos os governos, de todas as esferas, como responsável pelo estrangulamento das contas públicas. Mas quando a gente, da Auditoria Cidadã, analisa, nós pegamos o quê? Pegamos o orçamento. E quando você pega o orçamento, fica muito claro. O governo estadual gasta mais de 10% para pagar essa dívida. Quais são as ilegalidades que nós encontramos dessa dívida? Parte da dívida de Alagoas atual deriva do antigo Produban. Professor, só interrompendo um pouquinho, 10% do orçamento para se pagar uma dívida é equivalente quase ao que se gasta com a saúde do Estado? É praticamente a mesma coisa que se gasta com a saúde. E aí tem uma coisa interessante, a saúde dos banqueiros é garantida porque são os banqueiros que compram parte desses títulos, ou seja, a saúde dos banqueiros é assegurada com esses 10%. Agora, a saúde daqueles que precisam
Pois é, vamos trazer um pouquinho, até para não gastar todo o conteúdo da palestra do professor Menezes, que vai estar lá no nosso seminário, né? E vamos trazer um pouquinho para cá, para a realidade, porque consequência dessa dívida, consequências mais recentes dessa dívida são essas reformas que estão sendo feitas, reforma da Previdência, reforma administrativa, reformas que têm, de certa forma, penalizado, sobretudo, os trabalhadores do serviço público. Exato, e eu diria que eu sou do estado de Mato Grosso, e o estado de Mato Grosso, há mais de 20 anos, tem uma lei que é chamada RGA, que é a Lei de Reajuste Anual. Em Mato Grosso, todos os servidores, pela própria Constituição Estadual, tinham direito à reposição das perdas provocadas pela inflação. Não é ganho real. Pois bem, Alagoas não tem, como a maioria dos estados. Então, as perdas provocadas no salário dos servidores do Estado, que está há muito tempo sem reajuste, são gigantescas. E esse é um problema que, inclusive, afeta a própria Previdência. Porque se você não tem reajuste, o seu poder de compra vai diminuindo e a sua contribuição à Previdência vai diminuir também. Então, mas eu diria, é mais complicado do que isso. É porque esse dinheiro, por exemplo, em Mato Grosso, o que se faz de renúncia fiscal, o que se fez em 2019, é metade do que é o gasto de pessoal. Então, o que nós temos? O gasto de pessoal acaba sendo aquela fatia do orçamento que é utilizada para resolver os problemas criados pela dívida pública. Então, o que nós temos aqui? Não está tendo concurso público. Grande parte dos professores, 2/3 não são concursados. No HGE, mais de 2/3. Então, nós temos um processo no qual o Estado oferece cada vez menos concurso público, fortalece as carreiras. O Estado tem aqui e nas demais unidades federativas, ele tem sido um agente liquidante do serviço público. Eu diria mais, de 5 a 8 anos, grande parte dos servidores dos estados e da União irão se aposentar. O que está colocado aqui não é só a reforma da Previdência. O que está colocado aqui é uma política bem clara de liquidação dos servidores públicos nas 3 esferas. Porque hoje não há nenhuma distinção entre todos os estados e a União e municípios, todos seguem a mesma orientação. É procurar encontrar no serviço público e no servidor público o inimigo para explicar um problema, um bode expiatório. O bode expiatório e nós da Auditoria Cidadã temos um papel que é exatamente o quê? Pegar o orçamento, criar uma linguagem, mostrar para a população que o servidor público não é responsável, mesmo porque ele está sem reajuste há muito tempo, mesmo porque não há concurso há muito tempo. Hoje o que nós temos é terceirizados, são OS, são todas as formas de trabalho precário. É só procurar saber. O HGE, 2/3 dos funcionários da saúde não são mais servidores públicos efetivos. Então, estão procurando, desde a época do regime militar, o velho culpado acaba sendo o servidor público. Mas o que é o servidor público? É alguém que participou do concurso, é alguém que tem um papel fundamental. Um papel fundamental. Quem leva a política pública é o servidor público. E hoje o que nós estamos tentando fazer é exatamente mostrar a necessidade de esclarecer sobre a dívida pública, mas também dizer o seguinte: esse Estado aqui fez uma renúncia fiscal gigantesca. Olha só, a Lei Candir, que é aquela lei que desonera, nos últimos anos foram 5,5 bilhões de reais que deixaram de entrar. Cada ano que está passando, o Estado de Alagoas está deixando de arrecadar de 600 a 700 milhões. Mas também tem outra coisa, a própria redução da atividade econômica tem diminuído a receita do Estado. Então, é muito importante esse seminário, e outros que deverão surgir, porque os servidores públicos precisam exatamente unificar e procurar massificar a verdade. Um governo eleito com fake news, que fez da reforma da Previdência também com fake news, está agora cobrando e os governadores estão fazendo a mesma coisa, independente do partido. Todos os governadores escolheram como inimigo o servidor público. Então é necessário que todas as categorias se organizem, porque nós precisamos esclarecer, acabar com as notícias falsas e dizer: olha, o problema principal das contas públicas se chama dívida pública. No Equador se descobriu que 70% da dívida era ilegal.
O que o governo fez na época? Suspendeu o pagamento da dívida ilegal. E o que ele fez com esse dinheiro? Ele investiu em concurso público, ele investiu em reforma agrária, ele investiu em infraestrutura. O Equador teve uma mudança de indicadores econômicos e sociais brutais. Por quê? Porque dessa forma, pagando uma dívida que a maior parte é ilegal, ele está deixando de pagar a dívida social. E o que nós temos? Num estado como o nosso, que grande parte da população vive numa situação de penúria gigantesca, numa situação de barbárie generalizada, esse Estado tem que assegurar o quê? Ele tem que assegurar serviço público de qualidade, porque o serviço público permite as pessoas terem acesso ao básico. Então, é fundamental essas atividades de esclarecimento sobre a dívida, porque quando os servidores públicos estão ameaçados, são os trabalhadores, de forma geral, que tanto precisam de serviço público que estão ameaçados. Falar da dívida pública é o primeiro caminho e mais eficaz para dizer não à reforma da Previdência que está colocada. Porque a reforma da Previdência que está colocada aí é simplesmente tirar do servidor público para pagar mais juros da dívida, sem fazer auditoria. E pior, esse Estado, a exemplo de todos os outros, esse Estado está contraindo uma nova etapa de endividamento. Só no ano passado, esse Estado contraiu mais de 700 milhões. E há um discurso, inclusive, recente, né? Eu estava vendo, acho que em janeiro, uma declaração do secretário da Fazenda de que a dívida pública de Alagoas atingiu o menor nível histórico. Não sei se isso é real, quando você alega também que essa mesma dívida leva você a promover uma reforma a toque de caixa, sem discussão com os trabalhadores do serviço público que foram os mais atingidos com essa reforma. E, bom, é discurso, é falácia ou é de fato? Olha, a primeira coisa, o Estado de Alagoas ganhou uma liminar no Supremo Tribunal Federal, com mais 10 estados, que questionava o efeito do chamado juros sobre juros, que é o anatocismo. Alagoas teve essa decisão favorável de acordo com a súmula 121 do STF. E o que os governadores fizeram? Ao invés deles cobrarem que o volume da dívida fosse efetivamente reduzido de acordo com a decisão do STF, eles saíram disso e foram para a livre negociação. O que eles queriam efetivamente? Eles queriam 2 anos de ficar sem pagar e eles queriam uma nova etapa de endividamento. Então, a lei complementar que assegurou uma nova rolagem por mais 20 anos. Quando ele fala que diminuiu, é porque na verdade não é que diminuiu. Ele jogou uma dívida sem auditoria, sem nada, para pagar mais 20 anos. É como se você estivesse devendo uma coisa determinada para que deveria vencer, sei lá, daqui 2, 3 anos, e você fala assim, tudo bem, eu vou renegociar por mais 20. É o que se chama de rolar a dívida. Mas o que o governo federal exigiu? Olha, você vai ter, para você renegociar a dívida e ter uma etapa nova de endividamento, você vai ter que não dar reajuste, você não vai poder fazer concurso público, você vai fazer a reforma da Previdência, você vai atacar os servidores públicos. Esta é a coisa mais clara. Então, o que o governo estadual está fazendo? O que todos os demais governos estão fazendo, que é exatamente o quê? Nomear o servidor público como inimigo e rolar a dívida. Então, diminuiu a dívida. Diminuiu, só que tem uma coisa, ele está contraindo uma nova dívida. Se você for pegar agora, essas dívidas ela tem um prazo para você começar a pagar. No futuro, o que nós vamos ter? Renúncia fiscal como está, Lei Candir como está, redução da atividade econômica. Aí a pergunta que eu faço é, para que serve o Estado Nacional? Para cobrar imposto de pobre, fazer renúncia fiscal para rico, pagar juros da dívida banqueiro e privatizar a saúde, privatizar a educação, privatizar tudo, porque o que eles querem na verdade... Os serviços que exatamente a gente paga para ter. Ou seja, nós tivemos uma carga tributária que saiu de 29% para 37%, e essa carga tributária foi usada para quê? Para oferecer mais saúde e educação? Não, para pagar juros da dívida. Porque vem a reforma administrativa. E o que eles vão fazer é acabar com o concurso público. O que eles vão fazer é potencializar organizações sociais. O que eles querem fazer é potencializar o quê? É fazer cabide de emprego. Com o concurso público, o servidor público não tem mais... se tornou independente. O que eles querem fazer? Acabam com o concurso público, porque o que eles querem fazer é montar uma OS. Um parente de determinada pessoa monta uma OS e essa OS vai administrar um órgão determinado. Ali ele vai colocar quem ele quiser, sem concurso público, sem respeito a nada. Então o que nós estamos vendo aqui é por trás dessas reformas, é uma tentativa de aparelhar o Estado ou a unidade federativa a serviço de determinadas pessoas que querem voltar
ao que foi o serviço público na época do regime militar. Eu fui servidor público e eu tinha carteira assinada, eu não era servidor público. E ali você colocava quem? Ninguém era concursado. Então, é lamentável que praticamente todos os governos estejam fazendo isso. Então, falar sobre dívida pública é exatamente tocar na questão fundamental de por que não se deve fazer a reforma. Que a primeira coisa a ser feita é a auditoria da dívida. Pois é, isso é uma prévia do que nós teremos como debate durante o seminário sobre regime jurídico dos servidores do Judiciário Alagoano. Assim como o professor José Menezes, estarão também conosco o advogado Krishnamurti, que é especialista em direito previdenciário, e o procurador-geral do Tribunal de Justiça, Dr. Rodrigo Rodrigues, contribuindo para que a gente tenha um excelente debate. E aqui nós agradecemos enormemente a presença do professor José Menezes com esses esclarecimentos, e tem mais, viu gente? Vocês não podem perder o seminário, que é desse tema para mais adiante, para mais esclarecimentos, para mais conhecimento que são necessários para a gente compreender o que está acontecendo e compreender todo o processo que envolve o serviço e os servidores públicos. E lembrando também, gente, que depois do seminário acontece a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo SEJAL para a escolha da comissão que vai organizar o Congresso Estadual do SEJAL, o CONSEJAL. Muito obrigada e até a próxima.